que é o mal? Quem criou o mal? Alguns até chegam a afirmar que foi Deus. Mas isso está certo? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para este programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Fique conosco até o final do programa, porque nós temos lições preciosas da Palavra de Deus para aprendermos e colocar em prática. Nós estamos dando prosseguimento aí os nossos estudos na revista do quarto trimestre de 2023, Jovens, CPAD, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 19 de novembro de 2023. Fé para crer que Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Preste atenção nisso, tá? Nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso programa e no final eu faço uma oração apresentando as causas. Se você tem alguma causa, fique conosco, pois no final eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nessa hora eu venho apresentar em Tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, pedindo, Senhor, que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu possa, Senhor querido, ensinar a Tua palavra de acordo com o que lá está. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática. Tira todo impedimento, toda barreira, Senhor querido, para que possamos ter um programa edificante em nome de Jesus. Bom, texto principal da lição de hoje está no Salmo 105. Porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. O resumo da lição é: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. Texto bíblico, Salmos 34, do 12 ao 22, eu aconselho que você possa fazer a leitura desse salmo. Interação, você que é professor, você que é professora, ou você que quer ter um entendimento de como a lição vai ser desdobrada. Professor ou professora, estudaremos a respeito do mal moral e físico. Deus não criou o mal e sabemos que ele adentrou no mundo pela desobediência do primeiro casal. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus e a entrada do mal no mundo. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, anunciou a vinda do Redentor. Foi por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte e toda a sorte de males. Romanos 5,12. Quando Deus criou o homem, ele não o criou para poder morrer, mas o homem desobedece a Deus e a sentença para essa desobediência era a morte. Morte em três esferas. Morte espiritual, que aconteceu no mesmo momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, ou seja, eles perderam a comunhão com Deus. Morte física, que viria com o tempo, e morte eterna, que é a separação eterna de Deus para aqueles que partem sem salvação. O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição. Nós temos aí 3 tópicos na lição de hoje. Explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal e despontar a respeito do sofrimento do cristão. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você não deve deixar de participar aí desse projeto, indicando o canal para outras pessoas, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Deixa o like também no vídeo, compartilha para que outras pessoas possam também aprender a palavra de Deus. E eu quero mostrar para você algo, porque nós estamos aí dentro desse projeto
eu quero dizer a você que dentro desse projeto que nós estamos aí em relação ao canal, em relação a alcançarmos aí, nós estamos aí na faixa de 37.694 inscritos nesse exato momento que eu estou gravando esta aula no dia 4/11 de 2023, tá? Que é justamente o dia que essa aula vai para o ar. E nós estamos com um projeto até o dia 31, nesse caso, até o dia 31 de dezembro de 2023, completarmos aí os 40 mil inscritos. Então, você pode ser um canal para que venhamos chegar ao número de 40 mil inscritos. Isso não é uma questão apenas, não é uma questão de números, na verdade. É uma questão de vidas alcançadas para poderem aprender a palavra do Senhor e o Senhor fazer grandes coisas. Então, participe do projeto, mais 3 inscritos do canal, pela bondade de Deus. Introdução. O que é pecado? Quando o pecado entrou no mundo? A palavra pecado significa transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. Então, é uma definição de pecado aqui, tá? O pecado moral é a deliberação consciente e intencional de se resistir à vontade de Deus. Porque todo pecado é desobediência. Todo pecado tem a ver com transgressão às leis de Deus. Deus disse, não comam. Se comer, vai morrer. Eles desobedeceram e sofreram as consequências. Não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária. É uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não reconhecimento da soberania divina. Então nós temos aí uma questão também de um pecado intencional. Pecado é pecado. Mas existe aquelas pessoas que de forma intencional amam errar, amam fazer aquilo que é desagradável a Deus. Para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e perfeição de Deus. Porque o ser humano, ele não consegue entender o seguinte: Deus não é bom? Ele não é um ser bondoso? Ele não é um ser amoroso? Então por que ele deixa o ser humano sofrer? Por que ele deixa o ser humano passar por diversas situações? E aí, para entendermos isso, vamos precisar compreender, com a base bíblica que temos, que o mal, o sofrimento, ele tem a ver com a desobediência do primeiro casal. Ah, mas não foi eu que pequei, foi Adão e foi Eva. Mas eu só existo por causa do casal Adão e Eva. Se Deus executasse a sentença da forma que deveria, sem usar de bondade, sem usar de graça, sem usar de misericórdia, não haveria humanidade. A humanidade não existiria. Então, assim como Adão e Eva tiveram uma oportunidade para não errar e eles erraram, mas mesmo assim Deus usa de graça, de bondade, misericórdia, por causa do seu grande amor, eu e você temos uma oportunidade de não seguir o caminho do mal, mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Entregar a nossa vida a Jesus Cristo e viver no processo de santificação, certo? Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. Então, há aqueles que dizem que não. O mal é algo subjetivo, depende do ponto de vista. O bem também. Pode ser. Alguém pode dizer assim, ah, isso é bom. O outro dizer, ah, eu não acho. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. É o que eles ensinam. Será que essa afirmativa é verdadeira? É o que veremos na lição desse domingo. Tópico 1. O mal moral e físico. De acordo com a Bíblia, o que é isso? A palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. Isso aqui é uma coisa interessante. Preste atenção aqui, ó. A palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o mundo e o ser humano perfeito, as coisas perfeitas. Vamos lá. Gênesis 1:31. Olha o que diz. E viu, aqui ó, bem claro, ó. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o 6º dia. Então Deus viu que era muito bom
tá? Deus viu que era muito bom e foi tarde e manhã o dia sexto. Então, tudo que Deus criou foi bom. Não havia mal. Deus não é o autor do mal. O mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda, narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis. Tanto é que se nós pegarmos a revelação bíblica, a revelação de Deus, que está aqui, que é a palavra de Deus, nós podemos dividi-la em 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Primeiro pilar, criação, Gênesis 1 e 2. Segundo pilar, queda, Gênesis 3. E aí começa toda a situação da humanidade ali. Nós vemos a degradação a cada dia, grandes conflitos, grandes problemas. Tudo que você vai vendo, comportamento humano, durante toda a história bíblica, tem a ver com a questão da queda. E aí, o terceiro pilar é a redenção, ou seja, a salvação que é vinda através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o quarto pilar é a consumação, como todas as coisas terminam, nesse caso. O mal, tanto físico, sim, quanto moral, teve seu início na queda narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. E não adianta eu dizer, mas então a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. A culpa é de Adão, a culpa é de Eva, sim. Mas Deus usou de graça, Deus usou de bondade, Deus usou de misericórdia, senão nem eu nem você estaríamos aqui. Então nós temos que ser responsáveis pelo nosso ato. Deus nos fez por nós o que nós não podíamos fazer. O que eu e você não podia fazer? Deixar de ser pecador. Não tínhamos como pagar a dívida diante do tribunal de Deus. Nascemos culpados. Mas ele nos deu uma forma de resolver isso, através do que Jesus Cristo fez. Jesus foi lá e morreu no nosso lugar. Mas só tem valor essa morte para aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador e viver de acordo com essa nova posição. Eu vou deixar no final do vídeo aqui um vídeo importante para você entender essa questão. Aprendendo sobre a salvação. É importante essa questão. O vídeo, inclusive, é esse aqui, ó. Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Na tela final eu vou deixar esse vídeo. Você quer compreender melhor sobre a necessidade de salvação? Por que precisamos de salvação? Assista esse vídeo, tá? Separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Por isso que o ser humano passa a ser escravo do pecado. Não, pastor. Como é que o ser humano é escravo do pecado? É escravo do pecado. A Bíblia fala sobre isso. Vou colocar aqui na tela para você. A Bíblia falando sobre isso. Vamos lá. João, capítulo de número 8. João 8. Versículo de número 32. Jesus fala de necessidade de libertação. Olha aqui, ó. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas onde está escrito que eu sou escravo do pecado? Versículo 34. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E em outras traduções, escravo do pecado. Está aqui, ó, escravo do pecado. Então, quando o ser humano, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles passaram a ser escravo do pecado. Por quê? Porque eles foram vencidos. E automaticamente se tornaram o quê? Escravos. Então, eles passaram a ser dominados pelo pecado. Então, e culpado diante do tribunal de Deus. Então, o homem, a inclinação do homem é para desobedecer a Deus. Pastor, mas eu conheço pessoas que não servem a Deus, que não são pedófilos, não são assassinos, não são serial killer. Não faz nada disso. Tá bom, mas aí nós estamos falando do grau da maldade. Mas a culpa continua sendo a mesma. Então, o ser humano precisa compreender que o envio do ser humano para o inferno, para a condenação eterna, para a separação eterna de Deus, não tem a ver, em primeiro lugar, com o que ele faz, e sim com quem ele é. Culpado diante do tribunal de Deus. E qual é a sentença para os culpados? Inferno. Essa é a sentença. Independente do grau da maldade cometido.
pode não ter um grau aos nossos olhos tão elevado, mas ele continua culpado diante do tribunal de Deus. Quando eu entendo isso, aí sim, aí eu falo realmente a justiça. São culpados e a sentença para todas é a mesma: morte física, espiritual e eterna. Em Cristo isso é revertido. E aí Jesus nos dá vida espiritual, Jesus nos dá vida eterna. Um dia podemos partir dessa terra passando pela morte física, mas não ficaremos mortos. Por quê? Porque nós vamos receber vida eterna. Nosso corpo vai ser ressuscitado num estado glorificado. E aí não teremos mais a presença do pecado em nossa natureza. Assista esse vídeo aqui para você compreender melhor sobre isso, certo? Todo pecado é contra Deus e a sua vontade, e, portanto, jamais pode vir dele. Todo pecado é contra Deus. Quero colocar outro texto aqui para mostrar isso para você. Todo pecado é contra Deus. Colocando aqui na tela para você o Salmo 51, versículo de número 4. Davi confessando o seu pecado. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, aos teus olhos, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então veja bem, Davi havia pecado. Contra quem? Contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Ah, pastor, mas o que Davi fez não foi algo que afetou diretamente a vida de Urias? Claro, com certeza. Ele maquinou ali um homicídio para a vida de Urias. É verdade? É verdade. Ele também pecou, né, contra a própria vida. Batseba e ele pecaram, né? E ele acabou trazendo consequências para a vida dela, ela para a vida dele. Sim, mas o pecado, ele é cometido contra Deus. Nós pecamos contra Deus. E por isso ele tem que pedir perdão primeiramente para Deus. Se nós ofendemos o nosso irmão, temos que ir lá pedir perdão para ele também, ou para ela também. Sim, mas temos que ter em vista que isso foi direcionado diretamente para Deus. E Deus requer que venhamos consertar com os nossos irmãos também. Mas o pecado é contra Deus, tá? Todo pecado é contra Deus e a sua vontade. E, portanto, jamais pode vir dele. Eu não posso dizer assim, eu pequei contra o irmão no sentido apenas que o pecado é contra a pessoa e Deus está fora disso. Não, o pecado é contra Deus. E isso atingiu o meu ato, atingiu a pessoa, entendeu agora? A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. Alguém diz assim, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam desobedecer, por que ele permitiu? Porque Deus criou o homem com liberdade de escolha. Ele tinha liberdade de escolha. E o que ele fez? Ele usou mal a sua liberdade de escolha. E é o que nós, muitas vezes, fazemos no nosso dia a dia. Nós usamos mal a nossa liberdade de escolha. Agora, as pessoas que não estão em Cristo, ela tem a questão da natureza pecaminosa predominando na sua vida. Então, através da graça de Deus, nós temos condição de responder ao chamado da salvação com sim. Mas se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus ter se manifestado, se não houvesse um plano, o ser humano viveria no pecado e não se importaria com nada, porque Deus não tinha se revelado. Ele não ia ter conhecimento, ele não ia ter consciência de nada, ele ia viver no pecado. Ele saberia no seu subconsciente que as coisas que ele estava fazendo não eram corretas, mas não havia nada que ele pudesse fazer, porque nem a decisão de se voltar para Deus no sentido de ouvir o chamado de salvação. Por quê? Porque não teria salvação. Deus não teria trago o plano da salvação. Então, tudo que nós fazemos tem a ver com a graça de Deus. Mesmo a minha liberdade de escolha a nível de me voltar para Deus, ela só é possível pela graça. Porque se não houvesse plano da salvação, como é que eu ia me voltar? Então é graça. Favor e merecido. Favor e merecido. O primeiro casal era livre para tomar suas decisões, entretanto, Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2:17. Lição principal: a criação de Deus era perfeita, mas o mal entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. O sofrimento e a separação de Deus são consequências do pecado humano, uma escolha deliberada de desobediência.
Deus havia advertido sobre as consequências da desobediência. Deus disse, não faça. Eles foram lá e fizeram. 2, de acordo com a filosofia. Primeiro nós vimos de acordo com a Bíblia a questão do pecado, do mal. Agora, de acordo com a filosofia. Antes de falar a respeito do mal, observe o que o filósofo Aristóteles entendia como bem. É aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Então o bem é muito melhor aplicado quando se fala de um povo, de coletividade, não apenas de um. Para alguns filósofos escolásticos, o que é isso? Um método ocidental de pensamento crítico. O que os filósofos faziam? Pensavam de forma crítica acerca de alguns assuntos para chegar a alguma conclusão. Então, o método ocidental de pensamento crítico, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. Então, essa questão de filósofos escolásticos, é uma questão de unir a questão da fé com a filosofia. E aí, imagine, começa a complicar. Por quê? Porque a filosofia trabalha... O que é filosofar? É pegar algum assunto e bombardear ele com perguntas críticas para chegar a algumas respostas e ali formar uma opinião. Só que, biblicamente, a questão da palavra de Deus, não podemos bombardear a palavra com perguntas, com questionamentos a nível críticos. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser aceita por meio da fé. Eu tenho que crer e pronto. Eu não posso ficar... É claro que eu creio e vou entendendo a palavra, mas eu não posso bombardear a palavra com minhas críticas. Então, juntar a fé com a filosofia a nível de entender as coisas de Deus é um fracasso total, certo? O bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Então, para alguns filósofos escolásticos, tá? O bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral. Então, no conceito, tá? No conceito, a nível dos filósofos, o bem designa o ser que possui a perfeição, Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Só que se nós não basearmos isso pela palavra, tem pessoas que vão achar, mas isso não é mal. Ah, eu tô sofrendo, isso aqui é muito ruim pra minha vida. O outro vai dizer, eu não acho não. Por quê? Porque não tem um parâmetro. O parâmetro é ele, é ela. Não, o parâmetro tem que ser as escrituras. Lição principal. Essas definições destacam a complexidade do bem e do mal em várias perspectivas filosóficas e éticas. No contexto religioso, o mal frequentemente se relaciona com a desobediência a Deus, como na narrativa da queda de Adão e Eva. 3. De acordo com a ética secular e cristã. Agora, primeiro falamos em relação à Bíblia, né? A palavra de Deus, o que a palavra vai falar do mal, depois a filosofia, e agora de acordo com a ética secular e a ética cristã. Duas éticas. Uma secular que não se baseia na palavra, outra cristã que se baseia na palavra. A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas. Materialista, não se preocupa com nada que é espiritual, nada que é divino. Relativista, não existe verdade absoluta. O que é certo para você pode ser errado para mim. Onde o bem e o mal depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, essa é como se vê a ética secular. A ética secular é desse jeito. Valores materialistas e relativistas. O bem e o mal depende da visão de cada pessoa. Eu posso dizer que isso é bom, você pode dizer que é mal. Eu posso dizer que é mal, você pode dizer que é bom. Só que a ética cristã não é assim.
A ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas. Então, ela se baseia, ela é fundamentada na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Não o que eu acho, não o que eu penso. Porque se eu me basear nos valores de acordo com o que eu penso e o que eu acho, isso é subjetivo. O que é para mim uma coisa, para você é outra. Tá? Então, já a ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Veja o contraste entre a ética cristã e a ética secular. A ética secular, ela serve para satisfazer o desejo das pessoas. Cada um vai dizer o que é certo e o que é errado. A ética cristã vai pautar, de acordo com a palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. E ela tem como objetivo vivermos para agradar a Deus. A ética secular, vivermos para agradar a nós mesmos. Ela mostra que Deus Trino é santo e imutável, a ética cristã, e criou tudo perfeito. A ética cristã trata das 3 esferas principais do homem: a moral, a social e espiritual. A ética secular não vai tratar da parte espiritual, porque ela é materialista. Ela vai tratar da parte moral e social, porém, baseado no que você pensa e no que você acha, não no que a Bíblia diz. Os israelitas caíram no deserto por não observarem a lei moral que havia sido outorgada pelo Senhor. Deixa eu lembrar você uma coisa. Israel tinha que seguir 3 leis. As leis eram divididas, para poder entendermos, podemos dividir as leis em 3. Primeira lei, lei cerimonial, que eram os sacrifícios, as festas, tudo que envolvesse essa parte. Era a lei cerimonial. Ela se cumpriu em Jesus Cristo. A igreja não segue mais a lei cerimonial porque ela se cumpriu em Jesus Cristo. Havia uma lei também civil. Como Israel era considerado uma nação, era uma nação, então ela tinha, Israel, o país, tinha a lei civil. A nação tinha a lei civil, que é a Constituição, como a nossa Constituição hoje. Então era a lei civil, só servia para Israel. Podemos tirar algumas lições da lei civil de Israel? Podemos, mas isso não é mandamento. Não é uma coisa que nós temos que cumprir como mandamento de Deus. E por fim, temos a última lei, que é a lei moral. Essa lei foi para Israel, é para a igreja e é para todos, em todos os tempos. Lei moral. Por não obedecer à lei moral que o Senhor deu, o povo pereceu. Não podemos deixar de lado estes fatos bíblicos, pois nos revela o perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus instituído por Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. Prostrados aqui é mortos. Foram prostrados no deserto. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, biblicamente falando. Mostrar uma coisa. Foi dito aqui antes que não podemos deixar de lado esses fatos bíblicos, pois nos revela o perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus instituído por Jesus Cristo. E aonde é que Jesus estabelece isso? Durante seu ministério terreno. Mas em que parte ele faz isso? Ele faz isso, sabe aonde? E você vai ter uma base, né? A consistência dos ensinamentos, né? A questão do que Jesus ensinou de uma forma ali completa, tá aqui em Mateus, capítulo de número 5, certo? 6 e 7. Aqui nós temos a base da ética do reino de Deus. 5, 6 e 7 de Mateus, que pode ser repetido em algumas partes dos outros evangelhos. Então, nós temos aqui a base da ética. Quer conhecer a ética do reino? É só você ler Mateus 5, 6 e 7. As cartas, Paulo, Tiago, João, Pedro, eles explicam o que foi ensinado ali, a ética do reino. Então, Cristo deixou a doutrina e eles vão ensinar, eles vão explicar essa doutrina. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. E aonde está o centro da doutrina de Cristo? Tá? No Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. É claro que durante todo o ministério Jesus foi ensinando. E nós temos ensinamentos. Mas você vê ali no capítulo 5, 6 e 7 a base. Ele ensinando e depois, durante seu ministério, ele vai pontuando novamente. Isso, aquilo, pontuando. Mas ele já tinha ensinado no capítulo 5, 6 e 7 qual é a ética do reino. Então, eu e você precisamos cumprir essa ética. Porque assim como Israel foi prostrado no deserto, ou seja, perderam a vida por não obedecer a Deus, eu e você temos que ter muito cuidado para que o nosso relacionamento com Deus não seja comprometido pela nossa vida de desobediência. É preciso dizer não ao hedonismo. O que é hedonismo? Ensina que o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. O que isso quer dizer? Eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quiser. Eu senti vontade, eu vou lá e faço. Se não é crime, apesar que as pessoas também acabam cometendo coisas que são crime, está lá no Código Penal descrito como crime, uma contravenção, mas as pessoas dizem assim, não, eu senti desejo, eu vou fazer. E aí ela vai fazendo de tudo. Orgias. Por quê? Porque ela quer viver para experimentar de tudo. Então, é preciso dizer não ao hedonismo, ao relativismo ético, ou seja, o que é relativismo ético? Não tem verdade absoluta. Ah, mas a Bíblia diz que isso é pecado. A Bíblia diz, mas para mim não é. Mas é. Só que ele pensa assim. Não é. Certo? Então, ao relativismo ético e a tudo que nos leva a pecar e assim nos afastar de Deus. Nós não podemos viver uma vida longe da ética cristã. Porque se nós vivermos uma vida longe da ética cristã, e a ética tem a ver com os valores e a moral tem a ver com a prática desses valores, se nós vivermos, nós vamos viver uma vida de desobediência. Pastor, mas me explica uma coisa. Eu já vi o senhor falar aqui algumas vezes que não é o que eu faço que me salva, mas é o que Jesus fez na cruz que me deu salvação. Certo? Certo. Então, que diferença tem o que eu faço se a salvação vem pelo que Jesus fez? Mas a questão é, quando você recebe salvação, existe um propósito dentro da questão de receber salvação. Deus te dá salvação com um objetivo. Qual é o objetivo? Você deixar de viver uma vida de escravo do pecado, condenado, culpado, para passar a viver uma vida como pecador, agora arrependido, sendo filho de Deus, com direito à vida eterna e vivendo em santificação. Por quê? Porque foi mudado a tua condição, o seu estado. Então, uma vez que Deus mudou o seu estado por causa do que Cristo fez, não foi pelo que você fez, você tem que viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Efésios 2:10 diz que Deus nos criou. Presta atenção. E esse criar aqui está falando do novo nascimento. Vamos lá, deixa eu colocar na tela que é melhor para você ver que está na Bíblia. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu falo, mas o que a Bíblia diz. Ó, vamos ler do 8 em diante? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso aqui está falando do nosso novo nascimento, da nova natureza, da vida espiritual que recebemos quando aceitamos a Jesus. Agora, tá vendo esse par aqui? Esse par é o motivo. Para que Deus nos deu uma nova vida? Para continuarmos vivendo no pecado? Claro que não. Então, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, uma vez que eu recebi salvação em Cristo Jesus, eu preciso andar em boas obras. Na verdade, esse é o plano original de Deus que deveria Adão e Eva seguir, só que eles não seguiram. Então, o pecado entrou, passaram a ser dominado pelo pecado, escravos do pecado, toda a humanidade passou a estar debaixo da culpa do pecado, como Adão e Eva também, mas em Cristo nós somos livres da culpa do pecado, somos livres do poder do pecado, porque não precisamos mais obedecer aquilo que nós antes éramos escravos, e seremos livres no futuro da presença do pecado.
Ou seja, o pecado não estará mais na nossa natureza quando recebermos um corpo glorificado. Então, você não faz o que você faz para ser salvo. Você faz o que você faz porque é salvo. Você pratica boas obras porque é salvo, não para ser salvo. É consequência de quem você passou a ser. Entende agora? Entendeu agora? Somos sal da terra e luz do mundo destes séculos. Vivamos como tal. Acabou. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Isso implica em viver uma vida de obediência a Deus, de santificação. Lição principal: a ética cristã se baseia na moralidade e nos princípios bíblicos, buscando refletir o caráter de Deus e o padrão de vida que ele estabeleceu para o seu povo. Então, não podemos nos basear na ética secular, e sim na ética cristã que se pauta na palavra. Está pautada na palavra. Porque se eu me basear no que o mundo pensa, eu vou fazer de tudo. Eu vou me entregar à promiscuidade, eu vou estar vivendo em orgias. Por quê? Porque eu não tenho limite. Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, pastor, mas nem todo mundo que está no mundo vai fazer essas coisas. Tudo bem, mas eu volto àquilo que eu expliquei e que esse vídeo aqui vai mostrar para vocês, vai explicar bem. A questão do ser humano, primeiro, é quem ele é. Sem Cristo, culpado e condenado. Independente do grau da maldade, culpado e condenado. Em Cristo, perdoado, filho de Deus, com direito à vida eterna. Então você escolhe de que lado você quer ficar. Você quer ficar como culpado e condenado? Independente do grau da maldade, a sentença é morte eterna, separação eterna de Deus, que nós conhecemos biblicamente como inferno, lugar de tormento eterno, ou você quer ficar como filho de Deus, tendo direito à herança, vida eterna, comunhão eterna com Deus? A decisão é sua. É minha. Certo? Enfatiza a importância da santidade e da obediência às Escrituras para uma vida que glorifica a Deus e impacta positivamente a sociedade. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs no meu canal no Telegram. O link está logo na descrição. Logo no iniciozinho você clica aí e você já vai para o meu canal no Telegram. Chegando no meu canal no Telegram, o que você vai fazer? Você vai procurar a postagem que você quer. Deixa eu colocar aqui para você. Tá aí, ó. Procura a postagem que você quer no meu canal no Telegram. E uma vez que você procurou a postagem que você quer, você vai clicar nela, como aqui. Uma vez que você clique nessa postagem do jeito que ela está aqui, tá bom? Aí o que vai acontecer? Você vai ir para a minha página no site, seja do Entende Tu Que Lês, seja da EBD Comentado Online Adulto ou dos Jovens. Você vai descer. Tem os vídeos que eu recomendo de cada aula, tem aí o meu e-book, tem o curso Como Facilitar Seu Estudo da Bíblia, né? Meu estudo da Bíblia já vai estar aqui, porque quando você assistir essa aula ele já foi lançado. Inclusive eu vou deixar o link, se você quiser adquirir esse curso, logo aí no início da descrição do vídeo, tá? No final dessa aula eu vou falar novamente. Você vai descendo, tá? Tem cursos aqui que eu também recomendo da Faculdade Vitória em Cristo. E aqui estão arquivos para PDF download da lição. O comentário da lição em PDF e o slide da lição em PDF. Você vai clicar aqui ou aqui, tá? Vai baixar para o seu telefone nesse caso, tá bom? Ou para o seu computador. Então tá aí. Não deixe de participar do meu canal no Telegram. Por quê, pastor? Porque se você não participar no dia 31, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, eu não posto mais os links gratuitos na aba comunidade. Então, se você não tiver Telegram, se você não tiver no meu canal no Telegram, você não vai ter mais acesso. Então, muitas pessoas já estão lá e você, se ainda não foi, falta você. Vamos embora para lá para você poder ter o conteúdo gratuito. Tópico 2. Deus e o mal. 1. Deus é mal? Olha que pergunta. E se você perguntar isso para algumas pessoas, vai ter gente que vai dizer Deus é mal. Não. Ele é bom, santo, justo e tem todo o poder. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45:7. Olha, pastor, mas está escrito que Deus cria o mal. Mas é isso que significa mesmo? O mal é nesse sentido? Vamos entender depois? Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. Aqui já tem um erro para quem faz isso. Você não pode criar um ensinamento em cima de um texto só.
você tem que ter base em outros textos. E se for algo para nós repetirmos, para nós vivermos, tem que ter respaldo no Novo Testamento. Então eu não posso pegar um único texto e usar ele como uma base de ensinamento doutrinário. É errado. Então o primeiro erro já está aí. Mesmo que esse texto nós não tivéssemos uma compreensão boa do que ele diz, não teríamos o direito de sair por aí falando que Deus cria o mal através do que está escrito ali. Por quê? Porque é só um texto. Ah, mas toda a escritura é inspirada. Sim, mas a base doutrinária tem que ter mais de um texto. Um texto só não vai te dar condição de base doutrinária. Sabemos que o caráter de Deus é benigno, bom e reto. É o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita. Ou seja, este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. E o que a humanidade está colhendo? O que Adão e Eva plantaram. Desobediência. A humanidade está colhendo essa mesma desobediência e eles também colheram. Ah, mas foram eles, mas nós somos descendentes deles. E se Deus tivesse matado eles conforme a sentença havia sido dada, diretamente, porque Deus não executou a sentença na íntegra. A morte espiritual veio, depois veio a morte física, o ser humano passou a ser um ser mortal no sentido de morte física, tá? E aí, porque quando morre não acaba não, tá? Tem gente aí que pensa, morreu, acabou. Não acabou não, porque o espírito e a alma são imortais. Só que tem que saber aonde eles vão passar a eternidade. Com Deus, comunhão eterna, ou longe de Deus, separação eterna em tormento. Certo? Então nós temos que ter esse entendimento. Então Adão e Eva semearam e colheram. Colheram o quê? Colheram a consequência. E nós colhemos isso também porque nós somos descendentes de Adão e de Eva. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita, ou seja, esse princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. É a lei da causa e do efeito. Certo? Alguma coisa nós fazemos e aí isso vai trazer um efeito. Causa, motivo, efeito, tá? Ele é um dos amigos de Jó, faz uso desse princípio ao afirmar: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, ou seja, os que cometem pecado e semeiam o mal, cometem coisas erradas, cegam isso mesmo. Ou seja, o que eles plantam é o que eles colhem, é o que ele faz, diz. Só que nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que acontece de ruim na nossa vida tem a ver com o ato que nós fizemos. Já tem a ver com a questão do pecado original em si. E não de um pecado meu. Eu pequei, estou trazendo, está vindo consequência. Às vezes tem a ver com a questão do pecado como um todo. E não um pecado individual, tá? Só para você poder compreender. Encontramos tal princípio no livro, tá? No Novo Testamento... vamos aqui, ó. Encontramos tal princípio no livro de Salmos, onde o salmista, em vários poemas, afirmam que Deus é bom e justo. Por isso, ele recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1:6. Aí, mais uma vez, você talvez comece a pensar: se Deus recompensa os bons e pune os maus, como é que Jó era bom e o próprio Deus disse que Jó era bom, mas houve sofrimento na vida de Jó? Nós vamos ver isso lá na frente. No Novo Testamento também encontramos tal princípio no texto de 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Talvez você também queira dizer: pastor, os olhos do Senhor são contra aqueles que fazem males. As pessoas estão fazendo mal aí, parece que nada acontece. Mas tem um acerto de conta naquele grande dia. E que Deus tenha misericórdia que ele não venha, ou ela venha partir sem que tenham a oportunidade de se arrependerem. Porque a oportunidade Deus dá, mas eles precisam querer, certo? Deus é bom e santo, mas ele permite o mal como consequência do pecado humano. Aí é uma permissão. Permitir o mal é uma coisa, criar o mal é outra. A lei da semeadura e colheita se aplica. Colhemos o que plantamos. Então Deus permite o mal, mas ele não é o autor do mal. Quem trouxe o mal para si foi o ser humano ao desobedecer a Deus. E isso trouxe consequência até para a criação de modo geral. 2. Deus é um ser em equilíbrio? É uma pergunta. Vamos lá? Há também aqueles que utilizam o texto de Isaías
citado acima, que é Isaías 45:7, como foi dito, para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele é tanto bom como mal. Como é que pode uma coisa dessa? Então, não, Deus é um ser equilibrado, ele é bom e mal. Nesse contexto, eu não posso dizer que Deus é um ser equilibrado. Nesse contexto, não. Para afirmar que Deus tanto é bom como Deus é mal. Eu não posso fazer isso, de forma nenhuma. No entanto, sabemos que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal, conforme nos diz o apóstolo João. Deus é luz e não há nele treva alguma. E treva aqui tem a ver com maldade, tem a ver com o mal. Então não há treva em Deus. Deus é luz, Deus é santo. Lição principal: Deus é intrinsecamente bom, sem maldade. A interpretação correta de Isaías evita equívocos sobre sua natureza. Quem lê Isaías e acha que Deus é o autor do mal é porque não estudou o contexto do livro, não se ateu ao contexto, e aí acaba errando. É por isso, justamente por isso, que está aí lançado o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, aonde eu vou mostrar etapas. Quando você vai fazer o estudo bíblico, você tem que seguir etapas. Primeira etapa: inspeção do livro ou da carta que você está lendo. Conhecer o que trata aquele livro, quem escreveu aquele livro, por que escreveu aquele livro ou aquela carta. Segundo, a escolha do texto. É a segunda etapa. Em que lugar eu vou fazer o meu estudo bíblico? Muito bem. Então a escolha do texto, é claro que vai estar ligada à inspeção, porque você vai inspecionar justamente o lugar aonde você vai estudar. Terceiro, você precisa observar o texto. O que é observar o texto? É ler com atenção e reler, ler e reler, usando, se possível, e hoje há condição de fazer isso, por causa de duas coisas. Primeiro, por causa dos aplicativos da Bíblia, que inclusive eu dou a recomendação e deixo os links para vocês nesse curso. Segundo, porque também tem essa Bíblia que eu mostro aqui no meu computador, que você pode também baixar, e lá também tem o vídeo ensinando como baixar. Inclusive isso tem até no Telegram. No meu canal no Telegram eu deixo como baixar, tá bom? E como usar essa Bíblia também. Então, na observação, você vai ler o texto em versões diferentes. Depois, nós vamos partir da observação para a interpretação. O que o texto significa? Depois, nós vamos para o passo a etapa da correlação. Eu entendi isso. Então, como é que isso se encaixa, o que eu entendi, na revelação como um todo? Na revelação a revelação de Deus, que é o plano da salvação, como é que isso se encaixa? E o que eu entendi tem base em outras partes da Bíblia? Para eu não estar pensando que eu entendi uma coisa que, na verdade, não é o que a Bíblia diz, e eu estou pensando algo ali distorcido da Bíblia. E, por fim, como é que isso se aplica a mim? É a última etapa. Esse curso vai fornecer tudo isso. É importantíssimo. Clique no link aqui, tá bom? Na descrição, e adquira o seu curso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Três, Deus não criou o mal. Não, já estamos aqui, né? Vamos lá. Na verdade, Deus não criou o mal moral, tá? Vamos lá. Deus não criou o mal no sentido moral. As escrituras afirmam que porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmo 5, versículo 4 e 5. Então Deus não criou o mal moral. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Isaías 6:3. E tem mais um texto. Deixa eu colocar aqui. Tem mais um texto que eu quero mostrar para você, que vai dar base em mostrar que Deus não tenta ninguém. Vamos lá, 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então a tentação vem pela parte humana, não vem pela parte
de Deus. Não é Deus que quer tentar, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, certo? E eu quero mais um texto aqui, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então tá aí, só para você poder compreender que é um erro achar que Deus criou o mal. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. A palavra mal em Isaías 45:7, agora sim, vamos explicar. E eu vou mostrar na Bíblia. Se origina de uma palavra que pode se ter vários sentidos. Nesse contexto, porque você tem que ver o que Deus está falando naquele texto, não só o versículo. Em outros, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para bater as nações. Então vamos lá, para você poder compreender isso. Quando diz eu crio o mal, eu trago punição. Eu trago juízo por causa da forma que vocês estão se comportando. Não é Deus criar o mal moral, é Deus criar a questão, o mal ali como sinônimo de juízo. Vamos para a Bíblia agora, vamos mostrar o texto, porque é importante mostrar o texto. Isaías, capítulo 45. Por isso que é bom você fazer a correlação. Tá? Para você poder... mas tem outros lugares que fala que Deus cria o mal no sentido de criação de mal moral? Não, não tem. Então, isso aqui tá... Esse entendimento que eu tive tá errado. Aí você vai pesquisar num comentário... Claro, um comentário sério para você chegar a uma conclusão. Senão você pode ter um entendimento errado e isso não é nada bom, né? Claro que você não pode seguir por esse caminho. Isaías, capítulo de número 45... Isaías 45, versículo de número 7. Vou colocar aqui na tela. Lá. Ó. Eu formo a luz e crio as trevas e faço a paz e crio o mal. Tá? Agora vamos para a Ara. Crio o mal. Vamos para a NVI. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e o causo, a desgraça e causo a desgraça, tá vendo, ó? Já mudou. King James. Faça a paz e cria o mal. NTLH. Eu sou o criador da luz e da escuridão e mando a bênção e a maldição. Maldição, juízo. Ausência da bênção. NVT. Forma a luz, crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Aqui, a palavra certa. Calamidade. Tá? É isso que Deus cria. E se eu vir aqui e olhar, tem várias partes, né, de significado para essa palavra. Ela pode ser aplicada. Só que dentro desse contexto aqui, no qual foi usado, eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Está mostrando a soberania de Deus e mostrando que ele tem poder de trazer juízo sobre aqueles que estão desobedecendo a ele. Certo? Então não tem nada a ver com criação do mal moral. Nesse contexto, em outros, tá? Deus traria Ciro. E o Ciro seria um mal, de certa maneira, porque traria juízo. Já no versículo 8, Deus promove salvação, paz e justiça. Punição ou mal. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá em 2 Reis 22:16 foram punições pelo pecado. Vamos ver isso aqui? Vou botar na tela. Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 22, versículo de número 16. Vamos lá, colocar na tela. Assim diz o Senhor. Deixa eu marcar aqui. Eis que trarei o mal. Aqui, ó. Trarei o mal. Trazer o mal aqui não tem nada a ver com Deus ser o autor do mal. Mas aqui está falando de punição sobre este lugar e sobre os moradores. A saber, todas as palavras do livro
que leu o rei de Judá. Vamos ver numa outra, tá? Trarei desgraça. Vamos ver na NTLH. Vou castigar, tá? Vou castigar. Na NVI. Assim, eu vou trazer desgraça. Na ARA, eis que trarei males. Então não tem nada a ver com Deus criar o mal. Apenas trazer juízo. Certo? Tal verdade revela justiça e não maldade. Deus não é o criador do mal moral. Entretanto, como um Deus santo, ele traz juízo ao pecador. Pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Lição principal: Deus não cria o mal moral, mas traz justiça e punição ao pecador. A palavra mal em Isaías 45:7 refere-se à calamidade ou punição, não à maldade moral. Ele é santo e não se deleita no pecado. Bom, você já conhece Amanhãs Artes Digitais? Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então aproveite aí Amanhãs Artes Digitais e eu vou deixar uma recomendação. Eu sei que muitos que assistem o canal aqui são professores de escola dominical, às vezes não está envolvido aí com algum departamento que vai fazer festas, né? Os jovens, as irmãs, os adolescentes, a festividade da própria igreja, mas você pode deixar a recomendação para quem faz a festividade, falar, ó, se você precisa aí de uma arte digital, né, de um cartaz que é colocado na internet, entre em contato aqui, aí você pode passar o WhatsApp da Manhãs Artes Digitais para que a pessoa responsável possa fazer. Porque às vezes você é um professor, mas você não está envolvido com isso. Mas na sua igreja é feito isso. Então se você quiser colaborar com essa questão da Manhãs Artes Digitais, passe para ele o WhatsApp DDD 21 97176 4015. Fale para entrar em contato. Artes a partir de R$19,90. Tópico 3, o cristão e o sofrimento. 1, o problema do sofrimento. Aí agora nós vamos entrar naquela questão que eu falei. Ué, se o homem colhe o que ele plantou, por que Deus diz que Jó é um homem justo e mesmo assim passou pelo sofrimento? Vivemos em uma sociedade hedonista onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permite o sofrimento. Então eles não aceitam. As escrituras sagradas não descartam o sofrimento, pois segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores. Está em Isaías 53. Se o Filho de Deus foi um homem que sofreu, por que o ser humano não pode sofrer? Isso é uma grande questão. Vivemos na era da autoajuda, da confissão positiva, do coach e etc. Estes querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Então, rejeite a dor. Não aceite a dor. Rejeite o sofrimento. A Bíblia, inclusive, diz que Deus usa o sofrimento. Eu não estou falando que Deus causa todos eles. Porque o sofrimento, ele é causado, no caso, ele vem por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado que houve. Deus não é o autor de criar o sofrimento do nada, tá? Mas ele usa o sofrimento. Estou falando de criar, estou falando de usar. O ser humano vive numa situação onde o sofrimento existe por causa do pecado que entrou. Desobediência. Muito bem. Deus usa esse sofrimento para poder trabalhar na vida do ser humano. Agora, tem ser humano que, ao invés de deixar Deus trabalhar, ele se revolta. E eu posso usar uma ilustração aqui que vai casar bem com isso. O mesmo calor, é o mesmo calor que amolece a cera, ou seja, de uma forma figurada, vai aquebrantar o sofrimento, aquebrando o coração de alguém, Deus, através do sofrimento, vai aquebrantando o coração de alguém, o mesmo calor endurece o barro. Tem pessoas que, por causa do sofrimento, eles não se aquebrantam. Eles ficam mais duros, mais
resistentes à voz de Deus. Estes querem banir a dor, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. João 16:33. O que a gente faz com esse texto? Aí tem outros textos. Todos que quiser viver piamente padecerão perseguição. Importa que por muitas aflições herdemos o reino dos céus. O que a gente faz com esses textos? Veja o que Estirolém, tá? Afirmou depois de meditar a respeito do sofrimento do justo. Tudo depende do modo por que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Sabemos que, no final, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que nele confiam. Romanos 8:28. Tá? No final, todas as coisas concorrem para o bem. Vamos entender esse texto? Podemos entender todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que neles confiam à luz do seguinte texto. 1 Pedro 1:6-7 diz: em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Ah, pastor, mas o senhor já disse que Deus não envia a tentação. Só que a palavra no original que é usada, ela pode ser traduzida tanto por provação como por tentação. No contexto aqui, nós entendemos que aqui, na verdade, são provações, tá? Para que a prova da vossa... por causa daí, prova da vossa fé. Então nesse caso aqui, não é quem tenta, é Satanás. Somos tentados através dos nossos próprios desejos, o inimigo vem nos tentar. Agora, Deus não tenta. Porém, aqui nesse contexto, a palavra tá tentação, mas na verdade, mais adequadamente, seria a provação, tá? Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se achem louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então há um proveito dentro do sofrimento. Isso agora não quer dizer que você vai procurar sofrimento para sofrer por sofrer. Não, não é isso. Eu estou falando que o sofrimento que vem e que você está ali passando através da graça de Deus. Isso significa que Deus utiliza o sofrimento para nos aperfeiçoar e alcançarmos crescimento espiritual, que chamamos de maturidade cristã. Por isso, Paulo afirma que todas as coisas concorrem para o bem no sentido de crescimento espiritual daqueles que amam a Deus. A ideia não se refere a bens materiais, né? Tá? Porque às vezes a pessoa, né, concorre para o bem, aí pensa logo, né, todas as coisas concorrem para o bem. Aí tá pensando em coisas que vai conquistar. Não, aqui a ideia não é coisas materiais, bens materiais, mas sim os valores espirituais que são eternos. Lição principal: o sofrimento faz parte da vida, mas Deus tem um plano de amor mesmo nas tristezas. Confie em Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Romanos 8:28. 2. O sofrimento. Lutero, em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo, quer dizer, Lutero usa os ensinamentos de Paulo, sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. E é por isso que Jesus fala: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, esteja pronto a sofrer. Só que a cruz é um sofrimento por causa de ser cristão. Que as pessoas pensam em cruz como o marido, a esposa, o filho. Não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do sofrimento por ser cristão. Perseguições, oposições, rejeições, por ser cristão. É claro que o marido não cristão pode começar a perseguir sua esposa. Aí seria um sofrimento por ser cristão. Né? Alguém pode ser perseguido por ser cristão dentro da família. Aí sim, é um sofrimento por ser cristão. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor. E ele não se ausenta de nós em meio às aflições. Deus não. A Bíblia diz no Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não podemos nos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem. Veja aí, independente da sua crença religiosa. Basta ver o que ocorreu com Adão e Eva logo após pecarem. Então, seja ele um cristão ou não, todo ser humano está sujeito ao sofrimento.
Lição principal: a mensagem da cruz ensina que Deus está conosco no sofrimento e nos redimiu através do sofrimento de Cristo. O pecado traz sofrimento, mas Deus oferece esperança e consolo. Veja que a nossa salvação vem por meio de sofrimento de Jesus. Ele sofreu, ele padeceu. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda dor que venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Jó foi provado pela dor. Veja aí, provado. Entretanto, no fim de tudo, viu o quanto o Senhor é poderoso. Jó 42:2. Eliú, um dos amigos de Jó, afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Deus é grande e nós não o compreendemos. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então nós não vamos compreender aquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos compreender. Veja, Jó 42:2. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em uma tentativa de explicar a grandeza e a majestade do Senhor, ele fala a respeito da ação de Deus nas 4 estações do ano. O Deus que controla as estações do ano é o mesmo Deus que tem o controle de nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Ele não erra. Confie no Senhor e você verá que assim como o verão, o outono, o inverno e a primavera são sazonais, assim são os momentos difíceis da vida. Uma hora você está mais abatido, outra hora você está melhor, outra hora vem outro abatimento e assim vamos seguindo a vida. E ao mesmo tempo crescendo na presença do Senhor, até chegar o tempo da nossa partida. E do momento de nos encontrarmos com o Senhor. Lição principal: Deus é soberano e maior do que toda dor que enfrentamos. Ele nos ama e não nos abandona no sofrimento. Assim como as estações mudam, também os momentos difíceis da vida são temporais. Confiar no Senhor nos ajuda a superar esses desafios. Bom, você conhece aí o clube de membros do canal do pastor Mário Luna? Clube de membros do canal do pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então você tem aí o link na descrição do Seja Membro, você tem o link lá no canal no Telegram, se você quiser baixar tudo num único lugar, fique à vontade. No canal do Telegram, inclusive, tem um vídeo lá ensinando como assinar o Clube de Membros, tanto no botão do YouTube, como também no link que está na descrição. Conclusão. Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda, tá? O Criador está sempre disposto a agir com generosidade com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado. As pessoas não conseguem compreender isso. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. E as pessoas também não conseguem compreender isso. Ah, mas por que Deus tem que punir? Porque Deus é contra o pecado. Mas ele nos dá a condição de não viver debaixo do pecado, da escravidão do pecado. Mas Deus é sempre bom, a bondade é um dos seus atributos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição, lição de número 9, 26 de novembro de 2023. Fé para crer na salvação eterna. Olha aí, salvação eterna, e aí vai ter uma oportunidade aí de você assistir mais ainda esse vídeo, porque aí vai estar em conformidade, tá? Bom, mais uma vez, uma lembrança. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não esquece não, tá? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero fazer 2 avisos rapidamente para você. Tem aqui o link, caso você queira fazer uma
uma doação, semear no meu ministério de ensino. As pessoas me pediram para colocar aqui esses QR Codes e eu coloquei, tá bom? Você não é obrigado, não se sinta constrangido, mas se você quiser no QR Code 1, basta você abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera e colocar o valor que você desejar, ou até mesmo colocar aqui a chave Pix minha, é o meu número de telefone com o meu DDD, tá? E no 2, você aponta a câmera do seu celular. Isso tá aí justamente por causa de quem assiste na TV, principalmente, né? Claro. E aí você vai apontar a câmera do seu celular, vai ser levado para o site do PagSeguro, e no site do PagSeguro você vai lá fazer por Pix, boleto ou cartão a doação, tá? Tem necessidade? Tem. Essa cadeira precisa ser trocada, o computador que eu uso também, os valores que têm sido doado ainda não dá para poder começarmos pela cadeira, mas eu creio que em nome de Jesus em breve vai ser possível, e se Deus nos permitir, avançando mais, quem sabe o computador também, tá? Ser trocado, porque realmente há uma deficiência, muitos anos, mais de 10 anos usando o computador, mais de 10 horas por dia, e aí não é fácil. Eu quero agradecer a você que tem colaborado, que Deus possa te recompensar. Eu não vou falar nome das pessoas nesse caso, nem valores, mas que Deus possa te recompensar em nome de Jesus. Lembrando a você mais uma vez do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, já foi lançado e você pode clicar aqui no primeiro link, logo na descrição aqui, que vai ter aí o curso para você poder, nesse caso, adquirir, caso você queira adquirir, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Nesse momento, nós vamos orar, vamos fazer a nossa oração. Você tem um pedido? Você tem uma necessidade? Tem uma causa? Eu tenho aqui o caderno no qual tem vários pedidos. Talvez o seu pedido pode não estar aqui, mas não tem problema. Simbolicamente, eu oro pelo caderno representando todos os pedidos, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fazer a oração. Depois eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela vai estar lá os vídeos de recomendação para você. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, eu quero primeiro te agradecer por mais um programa, Senhor. Mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero colocar em tuas mãos, Senhor querido, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada professor, de cada professora. Ó Deus, pois nós aprendemos aí, Senhor querido, Senhor amado, que o Senhor não criou o mal. Que nós possamos, Senhor querido, a cada dia viver à luz desse ensinamento. Que não venhamos querer deixar com que o nosso coração venha se revoltar contra Ti por causa das situações que nós passamos. Que o Senhor também use os professores como instrumento na sala de aula, para que as pessoas, os alunos lá, possam compreender que o Senhor não é o autor do mal. Que o Senhor não tem prazer, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, no sofrimento das pessoas, no sentido de impor a elas sofrimentos, Senhor, a troco de nada. Mas o mal que vem, o sofrimento que vem, é consequência do pecado original e também, muitas vezes, do nosso pecado, Senhor, dos nossos erros, e estamos ali tendo consequência na nossa vida. Senhor, eu quero apresentar agora cada causa representada nesse caderno de oração. Quero apresentar a causa dessa pessoa que está aí orando comigo nesse momento. Eu não sei qual é o problema, qual é a necessidade. Existem pessoas enfermas, Senhor. Eu quero pedir cura neste momento, nesta hora. Seja a cura física, seja a cura das emoções, aonde há depressão, aonde há síndrome do pânico, aonde há, Senhor, ansiedade. Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, Tu tem poder de curar essa pessoa. Quero pedir portas abertas, essa porta de emprego que essa pessoa precisa. Pai querido, Pai amado, essa causa na justiça. Pai querido, esse processo no INSS que tem sido negado, mas que possa haver uma revisão e possa haver uma aprovação. Quero te pedir restauração de casamentos, de famílias, Senhor. Ajuda o relacionamento desse pai, dessa mãe, com esses filhos, Senhor, e dos filhos com os pais. Senhor, liberta aqueles que estão no vício das drogas, aqueles que estão envolvidos no tráfico, aqueles que estão envolvidos no vício da jogatina, da bebida, ó Deus, da prostituição. Meu Deus, são tantas causas, são tantos problemas, pessoas que precisam de cura do coração, dos pulmões, rins, fígado, circulação sanguínea, pressão arterial, glicose. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, Tu tem poder de curar,
tem poder de mudar a situação. Estamos inscritos no canal, somos membros do canal. Senhor, abençoa cada um, ajuda eles a cada dia, prospera em suas vidas, Senhor, esses que têm também semeado no meu ministério de ensino. Ó Deus querido, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada servo, de cada serva. Eu apresento tudo nas tuas mãos e eu creio em respostas do Senhor e que as pessoas poderão vir contar a bênção que o Senhor, Pai querido, realizou. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero agradecer a você que ficou até agora, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando aí a sua vida, a sua família. E nesse momento, nós vamos aí para a bênção apostólica e vídeos de recomendação na próxima tela. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!